Vamos realizar um exercício onde o amplificador operacional opera como comparador não inversor. Recapitulando quais são as topologias em que o amplificador operacional pode operar como comparador. Na topologia não inversora, o sinal de entrada é aplicado ao terminal não inversor. E a comparação com 0 volts é quando o V de referência está aplicado ao terminal inversor e ele é igual a 0 volts. A mesma topologia, porém com uma tensão de comparação diferente de zero. Nesse caso, temos um potencial que pode ser tanto positivo como negativo, como sendo a tensão de referência. O comparador inversor terá a tensão de entrada aplicada ao terminal inversor. A referência, ao ser igual a zero, o comparador vai ter o sinal de entrada comparado com 0 volts. Esse mesmo comparador inversor, porém com uma tensão de referência aplicada ao terminal não inversor. O exercício proposto é para esboçar a tensão de saída, supondo que a tensão de entrada é uma senoide de 5 volts pico. Inicialmente, é necessário caracterizar o circuito, ou seja, vamos ter que identificar o modo de operação. Nesse caso, vamos verificar se a conexão elétrica entre o terminal de saída, V0, e o terminal de entrada do amplificador operacional. Nem com o terminal não inversor e com o terminal inversor não há vínculo, portanto, esse amplificador está sem realimentação. Depois disso, precisamos saber qual que é a função desse amplificador. Ele pode operar como um amplificador diferencial, mas para isso, os sinais aplicados ao terminal não inversor e inversor devem ter uma pequena intensidade, normalmente na ordem de micro ou milivolts. Como o exercício ele fala de uma intensidade de 5 volts pico, isso vai caracterizar a aplicação como comparador. Como vimos na revisão, temos que o comparador ele pode ser do tipo inversor e não inversor. Nesse caso, precisamos verificar qual que é o sinal que está aplicado, o sinal de entrada, e em qual das entradas. Nesse caso, temos o sinal de entrada Vin aplicado ao terminal não inversor. Assim, estamos trabalhando com um amplificador operacional como comparador não inversor. Na continuidade, temos a função de saída, em que define mais V de saturação se o Vin for maior do que zero. A referência e temos, então, mais V de saturação se a tensão de entrada for maior do que zero. Já teremos menos V de saturação caso essa tensão seja menor do que zero. A continuidade será definida pela tensão de entrada Vin, que é uma senoide de 5 volts pico, mais 5 volts e menos 5 volts. Caracterizamos o valor da tensão de saída como sendo, no máximo, mais V de saturação, que é o valor de 11 volts, e o menos V de saturação, que é menos 11 volts. Nisso, então, vamos fazer a análise. Semiciclo positivo. Semiciclo positivo, o Vin é maior do que zero. Quando o Vin é maior do que zero, temos um mais V de saturação. Consequentemente, o resultado é definido pelo traço verde na linha dos 11 volts. A partir do momento em que a tensão é igual a zero, temos a transição para Vin menor do que zero. Nesse semiciclo negativo, se a tensão de entrada é menor do que zero, temos como saída menos V de saturação. Nesse caso, menos 11 volts, até o cruzamento com 0 volts. E esse processo se repete para o semiciclo positivo. Se a tensão é maior do que zero,
o resultado da saída desse amplificador operacional é de mais 11 volts. E assim, esse processo se repete até nós termos o final do funcionamento.